Rezende, que inclusive tem um filho que também foi preso. Houve um movimento de opinião muito forte de que havia tortura na cadeia e tudo, e o Taurino foi visitar, formaram uma... Ele era da CGI, né, daquelas comissões, né, gerais de inquérito, e ele foi na cadeia. Ele foi meio a contragosto, porque o filho dele estava preso, acho que ele em Recife, e ele foi visitar a cadeia. E o Marighella, que estava preso, com a marca da bala, no meio daqueles presos todos, na hora que o Taurino começou a percorrer as celas, ali no Rio, ele arrancou a camisa e fez um discurso lá, em defesa de todos os presos que estavam lá. Tinha gente que ficou cega, porque teve gente que ficou com os pés machucados, porque eles botaram lata com aquelas pontas e a pessoa tinha que pisar ali, eles torturavam a pessoa ali, ficava com os pés todos feridos, fizeram coisas horríveis. Ele arrancou a camisa e, ó, lascou um discurso. O Taurino ficou em pânico. E teve que ir embora, ele não aguentou ficar, porque ele perdeu 19 quilos, e a gente preocupadíssima com a saúde dele, né? Porque quando ele foi solto, o Boré, aquele bandido, né, falou assim: vocês vão ver, esse homem vai sair. Ele teve que soltar por causa do habeas corpus. O primeiro não, o segundo. Foi até o Sobral Pinto que impetrou o habeas corpus. Ele disse assim: eu vou soltar esse homem porque a justiça me obriga. Mas vocês vão ver, esse homem não vai parar de lutar. Vocês vão ver o que ele vai aprontar. Falou assim mesmo. Bom, o Marighella saiu de lá, nós ficamos super preocupados com ele, né? Magro, né? Assim, ansioso para fazer coisas, né? Bom, foi posto em liberdade. O que ele fez quando ele saiu da cadeia? A primeira coisa é que ele visitou todas as redações de todos os jornais do Rio de Janeiro. Todas. Desde o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, até o Dia, que era chamado o Jornal do Sangue, né? Porque a luta democrática, que era do Tenório Cavalcante. Aí ele foi em todos os jornais, tirava o paletó, tirava a camisa e mostrava: olha, foi assim que deram o tiro. O pessoal da imprensa ficou assim, emocionado, né? Ele explicando e denunciando a ditadura. Essas fotos ficaram famosas no mundo, inclusive. Saiu dali, foi procurar um companheiro que tinha um sítio, que era amigo dele, que ele conhecia, né? No estado do Rio, não interessa agora dizer, eu nem me lembro direito o nome do lugar. E aí o companheiro disse assim: tá bom, você vai lá para casa, que lá é uma casa pequena, né? Mas tem muito sol, você pode se recuperar, se alimentar bem, lá tem uma vaquinha, você toma leite. E fomos nós dois para lá. E ele redigiu esse livro, que eu vou mostrar para vocês, que a gente reeditou depois, chamado Por que Resistir à Prisão. Aí ele conta toda a história da prisão, por que ele reagiu, o que ele pensava, o que ele achava que... E achava que o povo brasileiro ia continuar a lutar. E que tinha que formar mesmo uma frente antiditadura. Aí ele vai expondo todas as ideias. E que o caminho era da resistência. E foi procurar a direção do partido. Você sabe que a direção do partido ficou contra o livro? Um setor era a favor das posições do Prestes, de que naquele tempo não podia fazer nenhum tipo de resistência como Marighella queria, né? Não era resistência armada que ele estava propondo ainda. Ele propunha um caminho mais agressivo na resistência contra a ditadura, que continuava cruel, matando gente, prendendo e tudo, né? Daí ele veio o Congresso e fizeram as reuniões, né? E ele ganhou por maioria absoluta. Parece que teve 3 votos contra na reunião. O que fez a direção naquela época? Viu que ele ia ganhar a direção do partido em São Paulo e provavelmente no Brasil. Daí eles desconheceram o resultado daquele congresso e criaram uma direção outra. Nesse meio tempo veio um convite de Cuba para a reunião da OLAS, que era a Organização Latino-Americana de Solidariedade, né? Era a época da Guerra do Vietnã. E aí o Partido Comunista não quis ir. Não quis mandar ninguém, que achava que aquilo era aventura, não sei o quê, né? Aí ele foi. Foi por conta dele. Quer dizer, foi. Como o partido não queria, ele fez uma carta para o partido, se afastando da executiva, que é uma carta belíssima, que é aquilo que eu falei para você, que ele nunca atacava ninguém do ponto de vista pessoal. É uma carta de um respeito, de uma dignidade. Tem aí no livro essa carta, muito bonita. Ele se despedindo, né, dos companheiros com os quais ele tinha lutado a vida inteira, né? E ele foi para Cuba.
Lá ele recebeu a notícia da morte do Che, tanto que o texto que ele escreveu, Algumas Questões sobre Guerrilha no Brasil, é dedicado ao Che, no título, né? Voltou quase no fim do ano, né, 67, e aí ele começou... Bom, aí ele já não era do partido, ele tinha se afastado, né? Eles disseram que ele foi expulso, mas ele se afastou antes, né? E ele achou que tinha que buscar um outro caminho. Daí surgiu a ideia de se formar um outro partido, que é o Apolônio, o Gorender, que entraram nessa tese. Mário Alves, mas ele não. Ele disse que não era o caso. Ele achava o seguinte, ele achava que se formasse um outro partido, seria também de cima para baixo. Ele achava que não podia mais ser assim. Que estava provado que o Partido Comunista não teve condições de enfrentar a ditadura. Exatamente porque tinha essa estrutura. Ele achava isso, né? E também porque tinha uma linha errada. Daí ele achou que a única forma de se enfrentar a ditadura é através da ação. E aí ele propôs, primeiro se formou o agrupamento comunista, e o agrupamento comunista depois evoluiu para a Ação de Libertação Nacional. Ele queria constituir no Brasil uma sociedade socialista. Ele achava que Cuba, apesar de ser absolutamente diferente, tinha dado uma lição, né, que um povo pequeno ali nas barbas do americano tinha transformado a sociedade. Naquela ação que houve no Rio do IPEG, que foi a primeira ação que ficou caracterizada como sendo uma ação para arrecadar fundos para a luta, e foi aí que saiu o cartaz, o primeiro cartaz, Marighella, Inimigo Público, né, naquela época, que até tem uma cena muito engraçada. Ele foi comprar um jornal um dia, porque ele é de uma audácia incrível, né? Ele de peruca, né, uma peruca horrorosa, né, que era sempre de mulher que a gente cortava, né, para ele poder, porque ele não podia andar de dia. Ele grande daquele jeito, né? Qualquer pessoa reconhecia, né? Ele era muito conhecido. Ele tinha que sair com muito cuidado, né? E, então mas ele não aguentava. Quando você via, ele estava na banca de jornal. Você imagina, em plena luta, ele procurando ver os jornais do dia. E um dia ele estava no jornal, depois que ele foi considerado inimigo público, né? Essa cena dá cinema. Isso aqui. Aliás, a vida dele dá cinema mesmo, né? Chegou na banca para pegar o jornal e tinha o cartaz dele lá. E uma mulher encostou para comprar o jornal e olhou e disse assim, se eu encontrasse esse homem, eu guardava ele na minha casa. Ele chegou eufórico. Disse assim, você está vendo? Uma dona de casa simples que estava ali na banca comprando o jornal, nem sabia que eu estava ao lado. Ele não era a favor desse sequestro naquele momento. Isso é muito interessante, historicamente falando. Ele achava que o sequestro era uma forma de luta, né, para poder libertar presos políticos que estavam sendo torturados. Gregório Bezerra, que eram pessoas que ele queria um bem enorme, que eram lutadores. Mas ele achava que não era aquele o momento. Quer dizer, não estava decidido que ia ser ali. Mas o Toledo, que naquele tempo tinha um papel importante, e outras pessoas que participaram daquela ação, fizeram a observação toda na embaixada e tudo, e fizeram o sequestro. Ele estava vindo para São Paulo, ele podia ter sido preso na estrada. Mas, quando o sequestro se deu, que ele viu que o fato tinha acontecido, ele disse, não, agora tem que libertar os presos políticos. Daí o manifesto é de autoria dele. Aí ele fez o manifesto, que é belíssimo, né? E conclama o povo a apoiar a ação que era para libertar, não era para matar o embaixador nem nada, era para fazer a troca, né, pelos presos políticos. Mas uma das condições era que o manifesto fosse lido pelas estações de rádio. Que enquanto eles não lessem, eles não soltavam o embaixador. E você sabe que foi a primeira grande vitória ali, porque todas as emissoras tiveram que dar. Foi uma rede. E tiveram que ler o manifesto. Foi um assombro aquilo, né? Em seguida eles soltaram o embaixador. Aí o cerco em torno dele se apertou.